Eu sou Júnior Nóbrega, maquiador formado pelo Senac. Tem algumas técnicas que a gente usa para ressaltar e para deixar um pouco, para desaparecer, para deixar um pouco mais fundo o rosto. Tem alguns rostos que tem alguns lábios que tem mais força, ou então sei lá, a pessoa de repente tem um pouco mais de testa e a pessoa não gosta disso, então a gente usa dessas técnicas para poder deixar mais uniforme e de repente dar uma desaparecida, né? Fazer com que a visão, aliás, com que outras partes se destaquem do rosto. Aí nesse caso a gente faz as correções com dois tons acima da cor da base, do tom da pele da pessoa, para deixar um pouco mais magro, um pouco mais longo o rosto, deixar o nariz um pouco mais afilado, para não ficar na foto chapado, como se não tivesse nariz, como se fosse um nariz de ocidental que é mais embutido. E daí você usa um pouco de pó marcando para poder ressaltar e ficar melhor. De repente afilar o nariz. Um pouco também de pó do lado da testa da pessoa. Isso deixa o rosto um pouco mais uniforme e faz com que algumas partes sejam ressaltadas e as que têm mais força percam um pouco mais dessa força e dê mais força para outras. Então a parte que a gente não usa o pó, que é um pouco mais escuro, ressalta um pouco mais, afila e deixa o rosto um pouco mais harmônico. Tem alguns óleos que são óleos pequenos, outros são grandes, e daí a gente usa de algumas técnicas para aumentar ou para diminuir. Um olho muito grande a gente termina usando cores mais escuras, dentro da linha do cílio, ou seja, na linha d'água, o lápis preto, que daí faz fechar um pouco mais o olho, ficar um olho mais misterioso, e a gente, dependendo se ele for um pouco caído, a gente usa as sombras mais escuras para dar uma levantada. No caso, por exemplo, de mulher japonesa. Em caso de olho oriental, você normalmente é muito pequeno, então não tem pálpebra, não tem côncavo, é um olho que é mais reto e mais embutido, assim como o nariz também. Então no olho você usa preto, muito preto ao redor, não usa, pode usar o lápis branco rente na linha d'água, que isso faz aumentar um pouco mais o olho. E o preto ele faz aumentar também isso, e marcando côncavo, faz o olho ter um formato como o de mulheres brasileiras mesmo, que tem o côncavo, que é mais profundo e tal. Dependendo também se o olho ele é muito junto, você dá uma iluminada no canto do olho, não põe cores escuras muito próximas, porque isso faz juntar mais ainda se você põe cores escuras. Então, cores mais claras distanciam um pouco mais. Agora, se for ao contrário, se estiver muito distante, aí você pode escurecer, porque você escurecendo esse canto, o olho junta um pouco mais. Então, são algumas técnicas que não dá para falar tudo aqui, mas até porque depende de casos, de cada caso, de cada rosto, e só dessa maneira para você conseguir corrigir